Fala aí, pessoal, tudo bem? Caso André do Rap. Vamos tratar desse assunto. Pelo menos serviu para esquentar o fim de semana, né? Dar substância, dar um fervinho também no feriado. Vamos começar com o enunciado padrão, aquele que está na boca do povo e que merece exame. Se vigorasse no Brasil a prisão após condenação em segunda instância, este traficante de altíssima periculosidade não estaria solto. É verdade. Se vigorasse no Brasil, como até há pouco, a prisão após condenação em segunda instância, nós não teríamos esse debate. Mas não é porque o Supremo mudou seu entendimento, não é porque não vigora mais a prisão após condenação em segunda instância que André do Rap está necessariamente solto. É importante separar as coisas, desvincular a prisão preventiva. Tem muita gente que quer fazer essa vinculação, mas é importante desvincular a prisão preventiva, a medida cautelar de natureza provisória, do regime, do modo como se dá a prisão no Brasil. Se após o trânsito em julgado, como é a jurisprudência corrente no tribunal, ou se, como se queria e como era até há pouco, após condenação em segunda instância. São coisas à parte. Se a lei, parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, conforme a recente mudança de lei, a lei anticrime, aquela modificada pelo parlamento e sancionada pelo presidente da República, se, repito, parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal tivesse sido seguido, André do Rap estaria preso. O que diz esse artigo, esse parágrafo único desse artigo? Em resumo, que determinada prisão preventiva após 90 dias é preciso argumentar, fundamentar, e isso é uma função do Ministério Público, titular da ação penal, é preciso fundamentar junto ao juízo responsável, no caso o juiz de primeira instância, que determina a prisão, argumentar pela renovação da prisão preventiva. E essa lei é muito boa, repito, o problema não é da lei, essa lei é muito boa porque no Brasil ainda há uma perversão desse instrumento cautelar provisório. Há uma doença justiceira no modo como se usa a prisão preventiva entre nós. Ela tem um caráter provisório. Ela não pode substituir o trânsito em julgado, né? O que configura exatamente o justiçamento, de acordo com o que diz a Constituição. E eu não quero nem entrar na matéria do que seja cláusula pétrea na Constituição, o que interditaria ainda mais o debate. O fato é que a lei, muito simplesmente, determina que ao fim de 90 dias se pleiteie a renovação dessa cautelar. No caso de André do Rap, ele é o vagabundo criminoso que exemplarmente reúne os requisitos para a prisão preventiva e, portanto, porque o risco que ele oferece continua o mesmo, risco à ordem pública, uma ameaça à sociedade. Continuam lá as condições para a renovação, para que ele continuasse preso preventivamente. Bastava, e nós não teríamos esse problema, bastava que o Ministério Público tivesse... Por que não botou no calendário? Por que não anotou lá no calendáriozinho? Olha, tal dia vencem os 90 dias, ou se aproxima o fim desse período, precisamos requerer a renovação da prisão preventiva. Por que não fizeram isso? Por que deixaram o prazo vencer? Se eu falei isso mais cedo, na minha coluna matinal, gerou uma celeuma, não estou dizendo que é isso, né? Mas se eu fosse maldoso, eu até pensaria se não foi de propósito, né? De novo, associando a questão da prisão após condenação em segunda instância com a prisão preventiva. Será que... Não estou dizendo que fizeram isso, mas... Teoria da conspiração, será que não seria do interesse daqueles que querem questionar o modelo atual, que querem a volta da prisão após condenação em segunda instância? Será que essa celeuma não é boa? Mostrar que se houvesse a prisão após condenação em segunda instância, o sujeito
estaria preso e não teria esse problema? Será que por essa lógica, estrategicamente, não seria interessante deixar rolar o prazo vencer, não pleitear junto à justiça a renovação da prisão preventiva e deixar com que o sujeito fosse solto? Claro, e aí Fux mais adiante jogando para a galera? Não se pode dizer isso aqui, nesse caso? Talvez não se possa, mas a especulação está aí. Tem também a politização perigosa dessa matéria. Repito, se tivesse cumprido a lei, se o Ministério Público tivesse cumprido a lei existe, está sancionada desde dezembro de 2019, 10 meses, se tivesse procedido corretamente, feito a comunicação à justiça, pleiteado a renovação, o sujeito estava preso, independentemente de prisão após condenação em segunda instância, o trânsito em julgado para prender. Digam que eu estou errado. O Ministério Público, portanto, errou. Mas também errou Marco Aurélio Melo. Um daqueles casos em que está todo mundo errado. Também errou Marco Aurélio Melo. Não dá para vir nessa altura do campeonato com esse garantismo de capa, que é uma distorção mesmo do papel de um ministro de corte constitucional. Recebeu o habeas corpus, não precisa olhar para a capa, tudo bem, o processo impessoal não tem nome, mas se abrisse, sem olhar para a capa, abrisse a pasta e examinasse rapidamente os autos, verificaria que havia ali requerendo habeas corpus um criminoso que ameaçava a ordem pública. Seria motivo suficiente para Marco Aurélio, em vez de, sem ver capa e sem ver conteúdo, dar a canetada e o habeas corpus, seria motivo para ele exigir informações, pedir informações do juízo competente, do juízo de primeira instância, caso em que se daria a provocação necessária. Teria Marco Aurélio Melo provocado, com esse ato de demandar informações, teria provocado o sistema a pedir a renovação da prisão preventiva de André do Rep. Vejam, quantos erros diante de uma coisa simples. E aí se quer desqualificar uma lei que é boa, porque a lei é boa, ela tem razão de existir. E com isso também se quer desqualificar um pouco o papel do legislador, né? Com que se criminaliza um pouco mais a política. E aí, por fim, esse conjunto de lambanças, o Luiz Fux vem jogar pra galera, porque foi exatamente o que ele fez. Jogou pra galera. Não havia razões para ele suspender como fez, nas circunstâncias em que fez, a decisão do colega, se não para jogar pra galera, porque já estava sem efeito, porque André do Rep já estava liberado, já estava em liberdade, e provavelmente já tinha fugido. Ao suspender, ele faz aquilo que Marco Aurélio Melo chama de autofagia no Supremo Tribunal Federal. Protagonista de mais um episódio de autofagia na nossa Suprema Corte. Desnecessário. Cabia ao presidente do tribunal, Luiz Fux, jogador para a galera, se comportar como um coordenador de iguais e não como alguém que, por ser presidente, estaria numa hierarquia superior e suspenderia numa canetada a decisão do colega. Deveria, sim, desde o início, ter remetido a questão para o colegiado, ou para a turma do relator, como na sua decisão ele insinua, a primeira turma, portanto, onde está Marco Aurélio, ou, como decidiu fazer agora, mas já jogou para a galera, já colheu os louros, ou remetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal, como parece que agora fará. Um daqueles casos em que estão todos errados, uma situação bastante simples, que foi politizada, mais uma vez, mas a lei é boa. Não vou comprar essa desqualificação da lei, não. A lei é boa. Eu acho que é isso, pessoal. Amanhã tem mais. Um beijo.